Bom, questão 19 do ENAD 2017, do curso de Arquitetura e Urbanismo. A questão fala centralmente, sobre vazios urbanos. Esse é o ponto e o mapa já tem um título aqui também sobre o assunto, tá? Basicamente, ele vai trazer um texto inicial, um enunciado que vai falar sobre a questão dos vazios urbanos nos centros médios e grandes no Brasil. Vai falar sobre o Manual de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais. Olha o que ele está afirmando. O vazio urbano pode ser definido como espaços localizados dentro da malha urbana consolidada em uma área caracterizada por grande diversidade de espaços edificados, podendo eles ser zonas industriais, armazéns e depósitos industriais desocupados ou subutilizados, edifícios centrais abandonados ou corredores e pátios ferroviários desativados. Ora, o que a gente discute tanto em aula, Que esses vazios urbanos, a grande questão é que, sendo esses os equipamentos que muitas vezes envolvem a questão dos vazios, é que eles estão localizados em áreas centrais, portanto, com uma considerável infraestrutura instalada. Então, a discussão é que eu tenho investimento público nesse lugar, porém, eu não tenho efetivo uso desses espaços, Eles não cumprem a sua função social. Bom, aí a gente tem um mapeamento de vazios urbanos na cidade de Campo Grande. É esse mapinha que se encontra aqui. Na minha impressão tá monocromático, acredito que no original esteja colorido, mas dá para entender que as subocupações mais escuras, são essas aqui que estão registradas com um cinza mais escuro, elas informam que existe uma taxa de ocupação entre 0% e 25%, ou do lote, enfim, ou da atividade. E aqui são os demais vazios da região. Bom, não é um mapa fundamental, se ele inclusive não existisse, a gente ainda conseguiria até resolver a questão, ele só ilustra o tema. E aí nós temos 4 afirmações aqui, para a gente analisar, que discute a questão dos vazios. Primeiro, a compreensão dos vazios urbanos perpassa pela observação das relações sociais desenvolvidas em determinado espaço e do modo como elas influenciam a constituição do espaço e moldam a malha urbana. Então, a discussão sobre eles interessa para entender como as relações sociais são desenvolvidas e como elas influenciam a constituição do espaço e até a leitura dessa malha. Então, de fato, a discussão desses esvaziamentos é que a gente tem uma infraestrutura instalada, porém, tem uma relação social nesse espaço não tão otimizada. Então, a afirmativa está correta. Os espaços, os vazios urbanos podem dificultar a estruturação do tecido urbano, impossibilitando a adequada distribuição de infraestrutura, equipamentos e os serviços públicos urbanos. Então, não é que a gente tenha uma impossibilidade total da distribuição dessa infraestrutura, dos equipamentos, mas de maneira adequada, bem distribuída e democrática, eles geram uma inviabilização de certa parte dessa provisão. Então, eles dificultam por serem entraves no modo de produção. Inclusive, muitos vazios se dão numa área pericentral da cidade e muitas vezes a cidade se reproduz para além desses vazios. Então, esses vazios se constituem quase como uma barreira em alguns pontos que divide o espaço central e o espaço periférico. Então, essa questão também está correta. A terceira afirmação é: a existência de vazios urbanos permite maior flexibilidade na transformação do solo, garantindo a expansão ordenada da cidade e a adequada distribuição de densidades demográficas no espaço urbano. O que essa afirmativa fala é tudo menos isso, Na verdade, ela é justamente o contrário na realidade. Porque ela não permite essa flexibilização da transformação do solo, na verdade ela especula e a propriedade privada, o seu proprietário é quem vai de fato determinar esse uso no futuro. A expansão de fato que a gente percebe é que ela acontece de maneira desordenada, justamente por essa escassez de áreas
plenamente edificáveis, porque são áreas esperando a especulação, e consequentemente a densidade demográfica não vai ser equilibrada. Então, essa questão é contraditória. Os vazios urbanos em zonas centrais são desejáveis, pois possibilitam a reserva fundiária para que o mercado imobiliário e o setor de construção civil possam atuar para promover o desenvolvimento da economia do lugar. Então, a gente tem alguns problemas aqui, né? Os vazios urbanos em zonas centrais não são desejáveis, a gente sabe, inclusive isso está um pouco colocado no enunciado. Essa reserva fundiária vai se dar para atender a interesses muito privados, né? Setor da construção civil e setor imobiliário não vão ter uma atenção prioritária para o desenvolvimento da economia do lugar. Eles, na verdade, vão buscar primeiro uma melhor obtenção de lucro para a atividade que eles venham a promover nesses vazios. E o que se vê, né, de maneira histórica é que esses vazios acabam sendo apropriados por esses grupos para desenvolver uma atividade muito específica que, inclusive, gera gentrificação, ou seja, as condições de ocupação por grupos de maior renda socioeconômica, maior renda, né, para em detrimento de populações que até ocupavam esse lugar e não conseguem mais permanecer nele. Então, esse desenvolvimento da economia do lugar não se faz atendido, não da maneira como ele afirma aqui. Então, essa questão, ela também não está correta da maneira como ela está, tá? Então, em termos de afirmações corretas, a gente tem a 1 e a 2, que é correspondente à opção A. Essa é a opção correta.